We're all created to do incredible things. Like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being. With the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that can support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma quarta-feira de ciência e de tecnologia e também muito de oportunidade, porque todos os momentos são uma oportunidade para nós termos uma vida mais plena, mais intensa e, acima de tudo, com muito mais equilíbrio. O meu nome é Rui Miguel Coelho, represento e faço parte com mais um elemento de uma oportunidade chamada LifeWave, que tem muita tecnologia, alguma delas surpreendente, que vamos hoje aqui falar. Para os convidados que estão aqui hoje na sala, queria-vos desejar que tenham pelo menos uma ação tão intensa, tão produtiva como eu estive pela primeira vez. Queria-vos convidar que tomem notas, que pensem, que convidem mais alguém, ainda estão a tempo, se és convidado ou se és um brand partner que já faz parte da empresa, de convidar mais uma pessoa, de poder estender o convite a mais um participante. Quem sabe pode ser aqui que muda a percepção da saúde, do equilíbrio, acima de tudo da sua energia e da forma como pode reativar. Queria só primeiro perguntar como é que está o som de 1 a 10, coloquem só aqui no chat, podem utilizar o chat que nós temos aqui no assistente online só para nos podermos também comunicar, podem colocar perguntas, podem manifestar-se, podem sugerir alguma questão, podem parabenizar os intervenientes, podem colocar notas para aquilo que forem ouvindo, porque é uma ação interativa e, acima de tudo, porque a saúde não é apenas algo reservado aos especialistas. Eu defendo muito isto, que a saúde devia ser um direito, para além disso, de um direito pessoal e constitucional, tem que ser um direito de compreensão, de conhecimento, e eu queria muito que hoje vocês, quem de onde tiverem a ver do mundo, pudessem também participar através do chat. Já agora, pergunto também rapidamente de onde é que nos estão a ver, podem colocar aqui no chat, porque eu sei que há sempre pessoas novas que entram, que têm curiosidade, que ouviram resultados de alguém. Coloquem só aqui, só para nós podermos rapidamente fazer aqui um mapa mundo, porque eu adoro saber que estamos a ser vistos e estamos a ter reconhecimento de todo o mundo. Vejo pessoas aqui de Cascais, da Figueira, de Aveiro, de Mafra, de Sesimbra, da Guarda, Vila Nova de Gaia também. Vou ler aqui rapidamente para vocês também se sentirem aqui bem recebidos. Barcelos, Portimão, pessoas também da Almada, pessoas muito incríveis de Leiria também, Passo Ferreira, um beijinho para a Cádia também aqui connosco, Torres Vedras está sempre presente também, Madeira, um beijinho para a Karina, Esposenda, enfim, isto é incrível como é que nos conseguimos conectar todos hoje neste mundo tão tecnologicamente ligado e, acima de tudo, que nos permite viver o momento pessoalmente, independentemente de onde vocês possam estar. Portanto, queria-vos dar os parabéns a todos. Já agora faço também a pergunta, se houver aqui alguém novo, ou alguém que está pela primeira vez, ou há muito pouco tempo nesta estrutura, nesta dinâmica, nesta equipa global, coloque apenas aqui o número 1, para eu poder também dar atenção às pessoas novas, a quem está aqui pela primeira vez. Imagino para a Susana está a primeira vez, Ana Margarida,
o João Bagão, penso que é assim que se escreve, a Maria José também, enfim, tantas pessoas aqui novas, eu quero-vos dar as boas-vindas, quero que vocês se sintam parte da descoberta, porque não há nada mais entusiasmante do que o privilégio da descoberta, do progresso, do crescimento pessoal e, acima de tudo, quem sabe vocês poderem tirar algumas dúvidas, tal como eu no início, que não sou profissional de saúde, tive as minhas questões, as minhas dúvidas, mas posso-vos demonstrar, aliás, vou já fazer questão de retirar o meu patch aqui colocado hoje, mais aqui na zona do peito, está aqui na minha mão. É isto que surpreende e é isto que eu acho que move muitas pessoas na curiosidade. E, enfim, nem que seja, se calhar, porque uma das mentes mais geniais do mundo, Einstein, dizia que a única coisa que realmente ele tinha diferente dos outros era curiosidade, era querer saber mais, era querer entender, querer ligar as peças. E se hoje for um dia tão produtivo como todas as quartas-feiras, nós vamos ter a possibilidade de muitas pessoas ir desse lado poderem ligar as peças, os elementos, faz sentido, afinal já compreendi como é que a nossa estrutura funciona, porque é que eu devo ter em atenção a fotobiomodulação, que é usar a luz para nós podermos elevar a nossa saúde. Portanto, começo apenas por me apresentar, porque é importante vocês saibam quem eu sou, somente para as pessoas mais novas. O meu nome é Rui Miguel Coelho, eu sou uma pessoa de economia, sou pai, essa é a minha primeira obrigação, profissão, prazer, missão maior de vida e, acima de tudo, um eterno curioso daquilo que são as coisas que mexem no nosso mundo, na nossa vida, e também sou muito curioso sobre pessoas, o que é que move as pessoas, o que é que as faz fazer o que fazem, e, acima de tudo, como é que nós podemos ser mais felizes e mais realizados a 5 níveis. Nível físico, que é aquilo que muito que tratamos aqui, nível mental, que vem aqui para dentro e que nos protege ou que às vezes nos destrói, a parte emocional, para mim, é o grande equilíbrio daquilo que é a nossa ligação superior, a parte relacional, ninguém faz nada se não for através de relacionamentos, através dos outros, e depois a parte espiritual, para quem tem a ousadia de poder viver uma vida com mais sentido e com mais plenitude. Eu acho que é indispensável pensarmos na parte espiritual, e hoje, não sendo o tema, queria também que vocês percebam que nós somos íntegros, ou seja, temos muitos temas que navegam dentro de um único sistema que nós chamamos corpo, chamamos vida, há muitos temas integrados e, portanto, nós somos um conjunto de sistemas e é nisso que eu muitas vezes me baseio quando penso sobre a vida, sobre a minha saúde e, acima de tudo, sobre o meu equilíbrio. Portanto, queria hoje dar-vos as boas-vindas mais uma vez, dizer que vamos ter aqui alguns especialistas, vamos ter também uma pessoa que vai dar o testemunho, que é uma pessoa que eu muito respeito, que é uma pessoa incrível, e eu queria começar por também partilhar com vocês aqui um conjunto de ideias simples, que eu acho que é importante quando nós fazemos também esta apresentação. Nós fazemos sempre uma sessão com base científica, mas nem sem nos focarmos demasiado na ciência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós usamos os conceitos da ciência para elevar a consciência do que nós somos e o que é que nós podemos fazer. Usamos a ciência apenas de forma muito limitada, não vamos complicar, não vamos usar termos demasiado científicos, é natural que às vezes alguém que vai falar a seguir procure um ou outro termo para justificar uma base, para vocês terem credibilidade e também se sentirem seguros. Não vamos aqui fazer consultas, vamos usar um ou outro caso, mas não vamos explicar profundamente como consulta, nem fazemos estudos de exames. E depois quero estimular, que faço sempre isto com os meus convidados, que vocês possam procurar mais conhecimento e que se sintam envolvidos para poderem dizer eu também quero saber mais. Falei do Einstein, nem de propósito. O Einstein dizia esta frase, está aqui em inglês: se não consegues explicar de forma simples é porque não percebeste. E eu adoro este conceito porque ele é tão verdadeiro. Se vocês repararem que há pessoas que tentam complicar e que falam em demasia, é porque na verdade estão a tentar fazer uma coisa ou falar de uma coisa que não perceberam na profundidade. E portanto, muitas vezes procurem que a pessoa explique de simples, como se vocês tivessem 6 anos, 5 anos, 4 anos, para ser muito claro. E é aquilo que nós tentamos fazer aqui. Vocês podem sempre colocar questões sobre aquilo que está a ser falado, para podermos ajudar também, e se não for possível durante a sessão, vamos tentar depois encaminhar numa das plataformas para vos poder retirar uma questão, ou então poder até complementar o vosso conhecimento e a vossa curiosidade. A base onde nós incidimos o nosso conhecimento e a nossa intervenção é neste homem, Dr. David Schmidt. O David Schmidt foi o criador, foi a pessoa que teve a ideia de envolver muita tecnologia, no caso inicial, ainda antes de 2004, quando a empresa foi fundada. A empresa que eu falo, a iFwave, tem 20 anos. Portanto, comemorou o ano passado 20 anos, empresa muito sólida, uma tecnologia muito patenteada e testada, foi inclusive procurada pelos militares dos Estados Unidos, onde o David Schmidt fez a grande parte da investigação, onde assentou as suas patentes e onde construiu um império de conhecimento que deu origem àquilo que hoje comumente diz
a fotobiomodulação acessível. O que é isto? Fotobiomodulação. Tratar a biologia através da luz. Já vamos falar um bocadinho sobre isto, vamos falar do conceito, mas o mais importante dizer-vos é que o David Schmidt é uma pessoa muito humana, muito próxima, capaz de entender a dor humana, aquilo que nós passamos, cada um de nós, não é uma pessoa de laboratório apenas, apesar de adorar o laboratório, quer também celebrar a vida com todos nós. Isto é uma imagem que nós tivemos acesso, ou que tivemos presentes na comemoração dos 20 anos da empresa, que tivemos todos num cruzeiro nas Ilhas Gregas, também organizado pela empresa. Portanto, é um privilégio poder partilhar algo que é superiormente evidente e sustentado, e hoje vamos tentar entregar-vos muito conteúdo, muita ideia, muita informação, e queria começar também por vos apresentar o David Schmidt. O David Schmidt é alguém que é, além de um curioso de vida, é também alguém que dedicou uma vida inteira a construir um património de elevação humana, vamos dizer assim, vamos chamar-lhe as coisas muito simples. Ele tem uma mente muito conectada, inclusive estima-se que nos próximos meses poderá ser um documentário sobre ele, ou no AXN ou no Netflix, eventualmente uma dessas plataformas, vai demonstrar com um grande realizador como é que a vida dele deu origem, se calhar, hoje em dia, àquilo que se chama a elevação das células terminais sem químicos, sem injeções. E vocês vão ficar curiosos para saber. Aliás, eu trouxe aqui um vídeo, que eu acho que melhor do que eu estar a apresentar, é o David Schmidt falar dele próprio. Please share with us how the amazing X39 technology works. We got a lot of brand partners that are brand new, so they really want to hear from you. And then we got some highly sophisticated, educated doctors in the room, so kind of relate to all of them how this technology works. Yeah, so the first thing to understand, I suppose, is that our bodies are based on light as a form of communication. We have a bioelectrical system in our body, which is all based on math and geometry. And if we can understand what this biological code is, we can do some really remarkable things with it. So the current direction of my research is looking at species that are immortal, and looking at codes, the mathematical codes that we find in the Bible and mathematical codes that we find in nature, which I now think of as being God's fingerprint. And we can use this information to support the body's natural healing systems in ways that haven't been available before. So with the patches, which is one of many different technologies that we'll come out with. I know we'll probably talk a little bit about what's in store for the future, which is incredibly exciting. But on the patches, because this is our foundational technology and our foundational products, they stimulate the skin with a blend of different wavelengths of light that are modulated to contain information. So what does this mean? If we think of laser communications, which have been around for many, many decades now, and that's how fiber optics work. We're going to take a laser, we modulate the light to contain information, and then at the receiving end, that light is unpacked and decoded, and now we can hear voice or see video. So the human body essentially works the same way, meaning that light is emitted from the cells. And actually, how light is emitted from the cells is an incredibly fascinating subject because it's coming from the DNA and the hydrogen bonds in the DNA. And that light emission has actually come from the spiritual realm, you might say. But what this all means is that in the thousands and thousands of different biochemical reactions that are occurring at any one time, there are pulses of coherent laser-like light that is emitted from the DNA, emitted from the cells, and this orchestrates and initiates the changing biochemical environment in the cell. So what this means is that now, through normal course of aging, our glutathione or our copper peptide levels would decrease. But if we know the code where we can stimulate the skin and communicate with the body and say, hey, I'd like to increase those copper peptide levels, and I want to improve the activity of the stem cells in the body. If we know that code,
then it's nothing more complicated than stimulating the skin with those wavelengths of light to instruct the cells to elevate the copper peptide. And the exciting thing is that that's only the beginning. What we can do with light-based technology is nothing short of extraordinary. Bom, acho que ficaram aqui com um cheirinho daquilo que vem aí e, acima de tudo, aquilo que a tecnologia ainda nos vai permitir alcançar nos próximos tempos, nos próximos meses mesmo. Vai sair nova tecnologia, uma delas tem que ver com energização das células, das nossas próprias células, com o aporte de cobre em termos nutricionais, e depois uma máquina que tem luz dentro da água, ou seja, uma máquina de água com luz lá dentro. Não posso explicar mais porque é uma tecnologia que vai sair na Europa ainda em 2026, mas estamos todos muito entusiasmados com o que vai sair aí. O que eu posso dizer é que neste momento nós vamos ter, e queria muito convidar aqui o Dr. Otávio Melo, para nos ajudar um bocadinho a perceber, afinal, como é que tudo isto funciona, sobre as células terminais e, acima de tudo, sobre um conceito que tem que ver com a reativação das células terminais e com o conceito de inflamação. Aquilo que é o desafio hoje em dia maior, se percebe que a inflamação pode ajudar, afinal, à saúde mais do que se pensava, mas, acima de tudo, como é que a inflamação pode ser um conceito que nos ajude também a compreender o efeito do X39. Eu sei que o Otávio Melo já está aqui, ele é um querido amigo e grande especialista médico que nos ajuda muito a entender o conceito da saúde e da elevação, até porque foi também a área de estudo dele em termos de doutoramento. Portanto, não sei se ele já está aqui disponível, eu sei que ele estava a terminar uma consulta. Estou aqui, Rui. Ora, aí está ele. Otávio, boa tarde para aí, boa noite aqui na Europa, né? Como vai? Tudo bem? Pô? Tudo bom. Olha, já te dizia, tu és uma um... pessoa que dispensa apresentações, mas eu queria só fazer um pequeno enquadramento, porque há pessoas novas aqui na sala. O Dr. Otávio Melo é um médico cirurgião, é um especialista também naquilo que é a recuperação, nomeadamente do joelho e das articulações, e curiosamente é alguém que ficou fascinado com o X39 e com a tecnologia, porque substituiu, inclusive, muitas daquelas máquinas pesadas e complicadas em consultório, que afinal conseguiu provar-se que é possível ter através do dispositivo que eu acabei de mostrar há pouco. E eu tinha hoje convidado o Dr. Otávio Melo, para além de explicar um bocadinho esta base, para falar afinal como é que também a parte da inflamação pode ser um dos conceitos onde a nossa fotoorganização também pode intervir e ajudar. Otávio, passo para ti a palavra. Maravilha, Rui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui participando desse grupo. E eu já chamo de grupo de estudos, na verdade, porque é uma oportunidade que temos aqui sempre de trazer conhecimentos, informações baseadas na ciência, que é nada mais, nada menos do que a tecnologia aplicada na prática, né, Rui? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Peço que alguém só me dê um retorno para me falar se a tela está bem visível. Estamos a ver. Sim? Então, hoje nós vamos falar, trouxe aqui algumas questões para a gente conversar, é sobre a inflamação, o envelhecimento e falar sobre as doenças degenerativas. E quais são as novas esperanças que nós temos para a prevenção dessas condições de saúde. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é uma inflamação. Então, inflamação não é algo ruim. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu preciso desmistificar aqui hoje, porque a inflamação é algo fisiológico, é algo bom, é algo que é desejável. Se uma pessoa não inflama, ela não consegue reparar as lesões do seu corpo. Então, todos nós precisamos inflamar. É necessário que o processo inflamatório ocorra e ocorra de forma natural, né? De forma fisiológica. Né? Todas as vezes que nós sofremos alguma lesão, uma agressão, uma infecção, um trauma, nós vamos iniciar esse processo de reparação do tecido, que então é chamado de processo inflamatório. Os sinais clássicos, né, nós falamos que é a vermelhidão, né, chamado também de rubor. Acredito que em Portugal se diz rubor, né, Miguel? Sim. Né? O rubor, o calor, a dor, o inchaço, também chamado de edema, né, ou de aumento de volume, e a perda da função. Quais são as etapas, então, quando nós temos essa inflamação? É importante que nós entendamos que a inflamação ela tem uma primeira etapa, que é quando ocorre aí o reconhecimento desse agente, ou seja, ocorre ali uma migração de células de defesa, essas células são mobilizadas para poder atacar esse agente agressor, inicia-se um processo de liberação de mediadores inflamatórios, nos quais vai haver um aumento da circulação, da chegada de oxigênio, na chegada de nutrientes, na chegada de substâncias que vão combater essa agressão. Logo na sequência, então, nós vamos ter então, o recrutamento dessas células
que vão produzir anticorpos, e esses anticorpos vão se espalhar pelo corpo, e no final de tudo nós temos o processo de resolução e reparo. Bem, quando nós temos essa fase inicial, né, que é onde há a liberação dos mediadores inflamatórios, é onde ocorre a dor. Essa etapa na inflamação aguda é a que nós não desejamos ter. Então, todas as vezes que uma pessoa utiliza-se de uma droga, ou seja, um fármaco anti-inflamatório, ele tem como função, como objetivo, impedir, ou seja, aniquilar esse processo da inflamação. Só que quando o medicamento, né, a droga, ela interrompe a liberação dessas substâncias, ocorre uma outra questão, porque essa inflamação não se resolve, ela não entra na fase final de resolução e reparo. E isso pode gerar, então, a cronificação. E essa cronificação, ela muitas vezes ela é danosa ao corpo, pois uma inflamação crônica é aquela inflamação que vai perdurar por muito tempo. Quando a inflamação é aguda, ela geralmente se resolve de forma rápida. Então, a diferença da inflamação aguda e da inflamação crônica, né? A inflamação aguda pode ter uma curta duração, durar de horas a dias. É curioso observarmos que em crianças, em jovens, essas inflamações se resolvem muito rápido. Em pessoas de idade mais avançada, elas costumam demorar mais para se resolver. E nós vamos falar aqui hoje por que isso acontece, né? Essa inflamação aguda, então, ela tem um fator de proteção do corpo. E após aquele agente causador ser eliminado, ela vai se resolver. E tem aqueles sintomas clássicos. Quando nós falamos de inflamação crônica, ela vai demorar semanas ou até mesmo anos. Vai levar a um dano tecidual contínuo, ou seja, inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama. E isso vai gerar uma resposta, muitas vezes, de causar uma transformação daquele tecido. Com isso ocorrem fibroses, cicatrizes, queloides, calos, né, calosidades, né, ou seja, e até mesmo alguns tipos de tumores podem ser causados por essa inflamação crônica. Né? Temos, por exemplo, pessoas que têm gastrites, que são inflamações crônicas no estômago, com o passar dos anos podem se tornar tumores gástricos. Né? Então, a inflamação crônica, ela é potencialmente prejudicial ao organismo. Nós não queremos que ela aconteça, mas ela possui uma característica que os sintomas não são tão marcantes. Eles não são sintomas tão intoleráveis. Ou seja, a inflamação aguda, ela incomoda. A inflamação crônica, a pessoa convive por décadas com ela. Pode conviver a vida toda com uma inflamação crônica sem nem saber que ela existe. Né? Então, é importante que nós saibamos diferenciar essas duas formas principais de inflamação. E quais são as consequências dessa inflamação crônica? O primeiro delas é o estresse oxidativo, que vem com a produção de radicais livres. Esses radicais livres são também chamados de espécies reativas do oxigênio. Né? O oxigênio com um elétron instável na sua última camada que começa a reagir com outras moléculas, com proteínas, né? Com a membrana das células, com o núcleo, com o DNA, com as mitocôndrias. Esse estresse oxidativo, que é marcado pelos radicais livres, é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento celular, pela morte das células, pelas doenças crônicas. Então, ele não é desejável. Como é que nós conseguimos impedir que isso aconteça? Principalmente através de mecanismos que são chamados de antioxidantes. Além disso, né, a inflamação crônica, ela danifica as mitocôndrias, que são as usinas de força, as baterias de energia das nossas células. Quando nós temos inflamações crônicas, a produção da molécula responsável pela transporte de energia do nosso corpo, que é o ATP, fica prejudicado. Né? Além disso, nós temos ali a apoptose, que é a morte celular precoce. Danos ao DNA, né, que foi muito bem mostrado no vídeo anterior aí pelo David Smith e o Steve Merritt, falando a respeito da importância dessa molécula que carrega o nosso código genético, ou seja, eu falo que é a programação, nosso algoritmo está baseado ali dentro do DNA, é como o nosso corpo funciona. E muitos trabalhos, né, mais recentes mostrando como a nossa mente funciona também, né, a psicogenética, né, ou seja, ela tem sido cada vez mais estudadas aí, né? E também vamos ter aí um envelhecimento celular, chamado também de senescência, ou seja, aquelas células perdem a sua capacidade regenerativa. Quando uma célula se regenera, aquele tecido é renovado. Quando uma célula não se regenera, essa célula morre e não é substituída. Ao não ser substituída, aquele tecido vai ficando cada vez mais velho e mais disfuncional. A inflamação crônica pode contribuir para o desenvolvimento de doenças como câncer, as doenças neurodegenerativas, entre as quais eu destaco aqui o Alzheimer e o Parkinson,
são responsáveis pela perda da memória, pela perda da cognição, pela perda do controle da musculatura, controle motor. E várias doenças articulares que aqui entram na minha área, não apenas com as osteoartrites, mas as tendinites, bursites, as doenças reumáticas, que são chamadas aí também de doenças autoimunes, na qual os músculos, tendões e articulações vão sendo progressivamente destruídos. A inflamação crônica também pode levar a problemas como os órgãos dos sentidos, né? Então, nós temos perdas da visão, perda da audição, né? Ou seja, nós temos degeneração do sistema nervoso periférico. E também temos aí problemas muito comuns, são os problemas dermatológicos, ou seja, presença de rugas, né? Ou seja, presença de lesões de pele, né? Doenças como a psoríase, né? Os eczemas, as inflamações, e a dificuldade de cicatrização, que é muito comum ver no idoso, uma pele com menos colágeno, que demora mais para cicatrizar, tem menor nutrição, menor hidratação, menor quantidade de colágeno, e que, portanto, as suas lesões demoram muito mais tempo para cicatrizar. Uma inflamação crônica, então, é um processo que perdura aí por meses ou anos, né, e vai contribuir com essas doenças que são relacionadas a doenças do envelhecimento. É importante nós, né, lembrarmos que 62% dos adultos têm problemas de sono, e os problemas de sono muitas vezes são causados pela neuroinflamação, né? Né, falando dos brasileiros, mas isso acontece em português também, obviamente, no mundo todo. E é interessante que nós lembremos que quando há uma inflamação neurológica, né, esses sintomas de fadiga, cansaço, vão perdurar ao longo do dia. Então, aqui é como se fosse a fase da lesão, a fase do início do reparo e a fase da resolução. A inflamação crônica leva a uma resposta imunológica prolongada e a presença desses anticorpos circulando pelo corpo pode começar a se ligar em tecidos do próprio organismo, levando aí, por exemplo, lesões do coração, lesões dos vasos sanguíneos, das artérias, lesões dos nervos, lesões do fígado, né, lesões do cérebro, entre outros problemas sistêmicos. Por que nós temos que controlar essa inflamação crônica? Porque ao diminuirmos a inflamação crônica, principalmente através dos mecanismos de combate aos radicais livres, nós protegemos os nossos órgãos, nós melhoramos a qualidade de vida e prevenimos doenças graves, como as doenças cardíacas, cerebrais, entre outras. Quais são as causas da inflamação crônica? Então, a dieta inadequada, com consumo de açúcares, gorduras, né, alimentos processados, gorduras, principalmente as gorduras trans, que são um tipo de gordura que levam a uma lesão da membrana celular, né? O estresse oxidativo, eu já falei dos radicais livres, mas é importante lembrarmos que hoje nós temos radiação eletromagnética, né? Ou seja, ondas de celular, ondas de micro-ondas, né? Nós temos a exposição à poluição ambiental, né? Ou seja, diversas questões aí relacionadas ao estresse oxidativo, o sedentarismo, que é a falta de atividade física, e essas toxinas ambientais todas. Quais são os sinais da inflamação crônica? Então, a fadiga que persiste, dores articulares, problemas da digestão, né, e até mesmo o ganho excessivo de peso, que tem causado aí problemas endócrinos com dificuldade de produção de hormônios. Nós temos hoje um conceito que é chamado de inflammation, ou seja, que juntou-se o conceito de inflamação com envelhecimento. Então, toda inflamação crônica ela vai contribuir para o envelhecimento, para o adoecimento, para as doenças crônicas degenerativas. Além disso, a inflamação encurta os telômeros, né? Ou seja, telômeros é um conceito que foi desenvolvido aí pela Elizabeth Blackburn, né? Que foi, inclusive, uma ganhadora do Prêmio Nobel, através da descoberta desse fragmento que fica na extremidade do DNA, e quando esse fragmento do DNA ele vai se reduzindo à medida que nós envelhecemos, vai diminuindo a capacidade de regeneração dessas células, o que leva aí ao envelhecimento, né? Os danos celulares e o declínio funcional. As principais doenças degenerativas, então, que eu trouxe, o Alzheimer, que é caracterizado pelo acúmulo dessas placas, são chamadas de beta-amiloides no cérebro. Durante muito tempo se pesquisou remédios que diminuíssem a produção ou a deposição dessa substância beta-amiloide e da proteína tau. O que os trabalhos mais recentes mostram é que não adianta querer tratar o cérebro com Alzheimer depois que isso aqui já aconteceu. Porque uma vez que esse neurônio foi impregnado pelas placas beta-amiloide, não existe remédio que faça com que ele regrida. O que existe hoje são trabalhos mostrando que nós conseguimos prevenir a ocorrência dessa neuroinflamação e da deposição dessa substância, dessa placa beta-amiloide.
uma doença de Parkinson, uma degeneração dos neurônios, então leva a uma morte dos neurônios dopaminérgicos, né? As artrites e reumatismos que levam a ataque da cartilagem, ataque dos tendões. A osteoporose também é uma doença causada aí pela inflamação crônica, os cancros, como se diz em Portugal, né? Que gera danos ao DNA, ao citoplasma, mitocôndria, e os distúrbios circulatórios. Para nós termos uma ideia do que eu estou falando, só a doença de Alzheimer no mundo hoje são 55 milhões de pessoas no planeta Terra sofrendo aí com doença de Alzheimer. Mais de 1 milhão no Brasil. Em Portugal, interessante, porque proporcionalmente temos muito mais pessoas com Alzheimer hoje em Portugal, né, pegando pela população, né, eu pegarei Portugal talvez 10, 12, 15 milhões de habitantes, né, ou seja, nós temos aí proporcionalmente muito alto. Nós temos um aumento de produção de citocinas, que são substâncias inflamatórias que circulam pelo corpo, e isso reduz muito a qualidade de vida. Para nós termos ideia da artrite, esse aqui é um gráfico no qual nós vemos a população. Entre 40 e 49 anos, 10% da população, depois 20%, 50, 59%, e vamos chegar na população acima dos 80 anos de idade, com 80%, né, da população com artrose. Isso leva a impactos econômicos, devido ao custo para tratar essas pessoas, e além disso nós temos as abordagens tradicionais, são através de medicamentos anti-inflamatórios, como os corticoides, os ANES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Eles reduzem os sintomas agudos, mas o uso prolongado pode levar a problemas colaterais graves, sangramento gastrointestinal, lesões do estômago, problemas circulatórios, aumento da pressão arterial, lesões dos rins, né? A terapia física, né, que é muito interessante, na qual eu atuo, né, nós utilizamos aí métodos como laser, ondas de choque, né, os infravermelhos, que auxiliam muito, né, que não tem esses efeitos colaterais que os fármacos, que os medicamentos têm, e as modificações do estilo de vida. Quais são as limitações desses tratamentos atuais? Os efeitos colaterais, como eu já disse, dos fármacos, né? Porque esses tratamentos são só focados em sintomas e a sua efetividade é limitada. E por isso nós vamos falar sobre a grande, na minha opinião, a grande revolução no tratamento dessas doenças degenerativas, que é o conhecimento sobre as células estaminais, né? Então existem, né, 3 classificações principais, que são as pluripotentes, que pode virar qualquer tipo de célula, as multipotentes, que se diferenciam de acordo com as suas linhagens, e as unipotentes, que só viram um determinado tipo de célula. Essas células estaminais, todos nós as possuímos. Desde a criança até o idoso, o que acontece é que a quantidade dessas células estaminais vai se reduzindo com o passar do tempo. E como que elas controlam esse processo inflamatório? Elas são anti-inflamatórias? Por um lado, sim. Mas o principal é que elas encurtam aquela fase entre o início da inflamação e a resolução. Por isso, as células estaminais elas conseguem auxiliar tanto na redução da dor, do inchaço, né? Ou seja, daqueles sintomas da inflamação aguda. Quando nós temos células estaminais funcionantes com boa qualidade, o mecanismo de reparação dessas lesões ocorre de forma mais rápida, o que facilita a regeneração do tecido e não aquele processo de cronificação, né? Ou seja, quando as células estaminais elas são bem ativadas, essa inflamação aguda não se torna uma inflamação crônica. Então, ela é muito mais do que um anti-inflamatório. Ela é um auxiliar para a resolução e a aceleração do processo de reparação desse tecido. Elas vão auxiliar tanto as doenças do sistema nervoso, as doenças articulares, as doenças cardíacas e as doenças de todos os órgãos do nosso tecido. Vários trabalhos científicos mostram, né, que quando são utilizadas células estaminais, a dor reduz mais rápido. Entretanto, existem alguns desafios, né? Ou seja, trabalhar com células estaminais em laboratório exige uma estrutura muito complexa, né? Ou seja, existe uma equipe de saúde que tenha médico, biomédico, bioquímico, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, e isso leva a um custo muito elevado. Então, é uma terapia que, apesar de ser muito eficiente, ela ainda não é acessível para a grande maioria das pessoas, né? E para a gente poder auxiliar as pessoas a terem os benefícios das células estaminais, eu vou trazer para vocês aqui um pouco, né? Depois o Miguel talvez vai falar mais, sobre um peptídeo, né? Que é o GHK-PCU, que é glicina, histidina, lisina ligado ao cobre, que foi descoberto lá na década de 60 pelo Dr. Laurent Picard, né? Nós já falamos sobre isso em diversas outras oportunidades, mas é sempre bom nós falarmos sobre isso, porque esse peptídeo ele vai tendo a sua concentração diminuída à medida que nós envelhecemos
nós vamos tendo uma redução desse peptídeo que é responsável pela ativação dessas células estaminais, tem um efeito antioxidante, ele reduz a apoptose, que é a morte celular, ele auxilia no reparo dos tecidos, aumenta a produção de colágeno nas nossas células e tem um efeito de retardar o envelhecimento celular. Esse peptídeo, então, com as suas atividades antioxidantes, atua neutralizando os radicais livres, que são responsáveis pelos processos de lesão do DNA e do envelhecimento das células. Ele atua reduzindo aquelas citocinas inflamatórias que são responsáveis pelo processo de ativação das células que levam à cronificação da inflamação, principalmente como a interleucina 6, que é um marcador inflamatório, o fator de necrose tumoral alfa, que é um marcador inflamatório também, e ele aumenta algumas citocinas que são que têm a capacidade de acelerar o processo de reparação, como a interleucina 10, que é um ativador das células estaminais. Além disso, o peptídeo GHK-PCU, ele aumenta a síntese de colágeno tipo 1, tipo 2 e tipo 4, aumenta os proteoglicanos, aumenta o ácido hialurônico. Com isso, né, ele vai diminuir a atividade de enzimas, que são metaloproteinases, que destroem a matriz celular. E, além disso, esse peptídeo também aumenta o fator de crescimento endotelial vascular, que é o VEGF, que é um responsável pela formação de novos vasos sanguíneos, e com isso melhora a oxigenação. O peptídeo, então, ele tem um efeito regenerativo no nosso corpo, diminuindo, assim, a cronificação da inflamação. E isso é comprovado por diversos artigos científicos, né, mostrando, inclusive, que ele aumenta a densidade do colágeno, diminui as rugas, melhora a elasticidade, porque, com isso, esse peptídeo ele tem um efeito de atuar na regeneração. Veja bem, quando nós falamos de rejuvenescimento, nós estamos falando tanto do combate ao envelhecimento, como da capacidade do nosso corpo de regenerar as células que estão envelhecidas, né? Então, ocorre uma redução do estresse oxidativo aí, 45%, proteção do DNA e a restauração da função mitocondrial, entre diversos outros fatores, né, de efeitos sistêmicos. Olha que curioso, esse mesmo peptídeo, quando foram feitos trabalhos em pacientes com Alzheimer, houve uma diminuição das placas beta-amiloide, que nós temos o branco, aqui é quando nós temos o GHK-PCU. O cinza mais escuro é sem o GHK-PCU. Então, diminui o estresse oxidativo, diminui placas beta-amiloide, aumenta a quantidade de sinapses, que são as conexões entre os neurônios, e aumenta a função cognitiva. Existe uma sinergia, então, entre as células estaminais e o GHK-PCU. O que o GHK-PCU faz? Ele pré-condiciona o ambiente, reduzindo a inflamação, o que aumenta a atividade das células estaminais. Potencializa a comunicação entre essas células através dos exossomos, que são vesículas de fatores de crescimento que são liberados pelas células estaminais. Ele aumenta a produção da matriz extracelular e, com isso, nós podemos aí, então, diminuir a inflamação. Além do GHK-PCU, nós temos hábitos de vida saudáveis que são necessários para prevenir essa inflamação. Então, uma dieta anti-inflamatória rica em ômega 3, antioxidantes, polifenóis, as frutas vermelhas, né, os vegetais folhosos, os peixes, a diminuição dos açúcares, a diminuição da gordura trans dos alimentos processados. A prática de exercício físico, pelo menos 30 minutos diário, vai reduzir aqueles marcadores inflamatórios, que são as citocinas, e isso aumenta a sensibilidade à insulina e aumenta a ativação das nossas células de defesa. O gerenciamento do estresse e a hidratação, beber bastante água ao longo do dia. Algumas estratégias para a gente poder diminuir essas inflamações é melhorar a qualidade do sono, porque durante o sono nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina, e a melatonina é um dos maiores antioxidantes que nós possuímos. Tanto que em pacientes que estão fazendo quimioterapia hoje em dia, se indica fazer doses cavalares de melatonina para justamente combater o efeito oxidativo dessas drogas, né? Então, a melatonina ela não é um hormônio que induz o sono, ela tem uma atividade de combater o radical livre no sistema nervoso, permitindo assim que o sistema nervoso se repare durante o nosso sono. Por isso a higiene do sono é tão importante, os exercícios, né, e a alimentação antioxidante. Além disso, né, nós estamos caminhando, né, para o futuro da medicina regenerativa com terapias genéticas, fabricação com impressoras 3D de tecidos como cartilagem, mas isso aqui ainda é muito distante, muito caro para a maioria das pessoas. O que nós podemos ter hoje nas nossas mãos é a nanotecnologia, ou seja, a ativação da produção do nosso próprio corpo, do GHK-PCU, através de nanocristais, que tem trazido para a gente grandes benefícios. Concluindo, nós temos aí a inflamação crônica como um mecanismo comum
em doenças neurológicas, articulares, cardiovasculares. Nós temos as células estaminais do GHK-PCU como mecanismos complementares que não tratam só os sintomas, pelo contrário, eles auxiliam nos processos de reparação e das causas que essas doenças ocorrem nas pessoas enquanto envelhecem, e isso, então, vai trazer a capacidade de regeneração do nosso corpo. E nós temos aí, né, as abordagens dos hábitos de vida, né, e esses futuros nós vamos trazer. Como mensagem final, eu acho que é importante nós entendermos a diferença da inflamação aguda, que ela é benéfica, para a inflamação crônica, que ela é deletéria, entendermos que isso exige que nós tenhamos hábitos saudáveis de vida e que nós podemos hoje, através de terapias naturais, regenerativas, ativar essas células estaminais e temos abordagens aí tanto para nós, nossos familiares e também para os nossos pacientes. Turma, acho que era isso que eu tinha para falar por enquanto. Rui Miguel, vou ver se eu consigo finalizar esse compartilhamento aqui. Eu acho que eu... Ah, tá, achei aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Não achei como é que eu paro o compartilhamento. Já fiz. Já fiz. Obrigado. Está concluído. Olha, eu estava aqui, eu não sei quanto a vocês, eu estava completamente colado à explicação do Dr. Otávio. Queria desde já agradecer-te muito, Otávio, pelo tempo que tu tiveste a preparar isto, porque eu sei que é no meio das tuas consultas, tudo aquilo que tu fazes da investigação, do estudo, que tiras um bocadinho para nós, e eu queria mesmo agradecer, porque estou absolutamente, foi extraordinário, estou aqui a ver toda a gente que está aqui a colocar os comentários, vou colocar também aqui para vocês perceberem que não para aqui os comentários para esta explicação incrível. Eu costumo dizer, a sério, o Dr. Otávio, para mim é um gênio, que a maneira como ele agarra um tema, às vezes é sem grande preparação, porque a vida é mesmo assim intensa, é inacreditável. Portanto, Otávio, é incrível a tua sabedoria, o teu conhecimento e, acima de tudo, a tua prática. E eu queria muito, não te vais já embora, porque eu queria agora só convidar aqui uma pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Margarida Figueroa, que é uma médica dentista e que, curiosamente, utiliza também a tecnologia que nós já falámos, neste caso a tecnologia das células terminais reativadas, que nós tratamos aqui na empresa, nomeadamente com o nome de código que é o X39. Isto é apenas uma imagem daquilo que falou o Dr. Otávio sobre o inflammaging, que é a junção da inflamação com a idade, com o avanço da idade. Ou seja, há uma teoria que diz que quanto mais idade nós temos, mais vamos ficar inflamados. Mas também há outra teoria que diz que quanto mais inflamação nós temos, mais idade acelerada vamos ter. Portanto, há aqui um conjunto. Mas também há, como o Dr. Otávio falou, que a inflamação é uma coisa positiva, não é necessariamente má. A inflamação é o tal combate imediato às bactérias e aos vírus que entram no corpo. O problema é quando se torna crónico. E já percebemos aqui com as células terminais, nós conseguimos reduzir essa inflamação, nomeadamente, inclusive, para a aplicação, no caso da doutora Margarida, na parte dentária, porque, obviamente, quando nós intervimos na parte dentária, há inflamação pela intervenção, obviamente, externa, e é uma das coisas que mais me impressionou aqui na Margarida foi a utilização da tecnologia para poder imediatamente reduzir esse impacto, neste caso sem químicos. E, portanto, eu queria convidar rapidamente aqui também a doutora Margarida Figueroa, que teve aqui um pouquinho de tempo no final do dia, para explicar afinal o que é que ela faz, como é que ela encontrou na tecnologia do X39 de LifeWave essa base de apoio, e que nos explica um bocadinho, talvez 1 ou 2 casos que ela tenha acompanhado, onde de facto a aplicação do X39, que eu já mostrei a tecnologia, realmente tenha sido aplicada. Margarida, penso que estás aqui também, depois de mais um dia de trabalho. Não sei até onde é que fiquei, mas não interessa, começa outra vez. Bem, basicamente o que eu faço é deixar de ver a pessoa como um dente e passar a ver a pessoa como uma pessoa. Cada pessoa que entra no nosso consultório, não nos podemos basear só naquilo que vamos fazer na boca. Tudo o que nós fazemos na boca tem interferência no resto do corpo. Se pensares que 80% dos problemas, ou que nós chamamos focos interferentes do nosso corpo inteiro, estão na boca, então nós temos que ainda ter mais cuidado com aquilo que fazemos e com aquilo que aplicamos. Uma das maneiras mais rápidas de qualquer coisa entrar no nosso corpo é por via sublingual. Então, mesmo a água que é usada para fazer um tratamento, devemos ter cuidado com isso, porque se for uma água não tratada, não filtrada, o paciente vai absorver todas essas toxinas. Então, imagina os químicos que nós podemos usar na boca. Nós tentamos reduzir ao máximo, resinas sem bisfenol, por exemplo, as anestesias são todas purificadas, medicamentos só se o paciente quiser mesmo, porque antibióticos nós temos o ozono, como
ou como reparação depois de cirurgias, temos a nossa fotobiomodulação e laser e outro tipo de luzes que nós já usamos há muito tempo. Aqui esta tecnologia veio tornar tudo muito mais fácil, porque em vez de eu ter que chamar o paciente de 3 em 3 dias para vir fazer luzes ou para fazer laser ao consultório, neste momento ele leva o tratamento para casa e vai trocando todos os dias e vai fazendo a sua recuperação. Portanto, ele é usado em basicamente tudo. Se vamos fazer remodelação ou remoção de amálgamas de uma maneira segura, porque o mercúrio é super tóxico para o nosso organismo, levam a glutationa para casa e outros suplementos que nós usamos também. Se vão fazer cirurgia, o X39 e o Icewave são basicamente impossíveis de não usar. E a melatonina também é super interessante porque ajuda na produção de osso. Então, isso associado às técnicas já normais que usamos, como o uso de plasma em cirurgia, tudo isso, vai potenciar muito mais uma regeneração maravilhosa, sem problemas. E, olha, eu já uso há muitos anos. Aliás, eu conheci a LifeWave antes deste boom, já usava, era muito difícil trazê-la para Portugal, portanto era quase tipo contrabando. E agora tornou-se muito mais fácil e para os pacientes adquirirem e tudo é muito mais fácil. Por isso faz parte do meu dia a dia mesmo. Incrível, ou seja, tu que disseste é a combinação X9 com a glutationa, com o Icewave para reduzir a dor, ou seja, fazes combinações, nomeadamente, inclusive, para aumentar a produção óssea, não é? Ou seja, tu estimulas princípios biológicos para te ajudar, quer na recuperação do paciente em termos daquilo que é a intervenção, quer também na redução da inflamação que pode dar origem depois a complicações. Basicamente é este o quadro, muito resumidamente, porque eu não sou médico, não sei entender, mas é isto, ou seja, tu utilizas a tecnologia da fotobiomodulação na tua prática diária para permitir que haja uma recuperação segura e com uma intervenção de qualidade. Potencias ainda mais. Lá está, tu ali vais querer uma inflamação porque vais ter regeneração e queres que haja o maior aporte sanguíneo e tudo isso. O paciente não quer dor, portanto, tentas apagar isso ao máximo e nesse caso o Icewave é fabuloso. Com o X39, por exemplo, pós-cirúrgico, pós-extração dentária, se tu puseres dentro de um alvéolo, colheres sangue, dividires, fazeres uma membrana de plasma, que ela só por si já tem células indiferenciadas, tu ainda potencias ainda mais com o X39 essa diferenciação em células ósseas, por isso a possibilidade de teres problemas de infecção ou problemas de não regeneração boa, como meniscos ou como aparecer outro tipo de problemas, é muito, muito menor. A rapidez com que nós conseguimos pôr um implante a seguir, um implante cerâmico, por exemplo, é muito mais rápido, com um osso muito mais denso. Então, facilita muito mais o trabalho diário da clínica, é espetacular. Uau! Já agora, olha, queria-te agradecer muito esta tua intervenção, este teu comentário, porque eu sei que as tuas clínicas e aquilo que tu fazes tem sempre consultório cheio, não só pela qualidade da tua intervenção, como se calhar porque as pessoas procuram isto, não é? É alguém que diga assim, não, nós podemos fazer melhor, inclusive com menos danos para o corpo, porque é exatamente, eu acho que essa é a responsabilidade médica de qualquer profissional de qualidade que nós possamos confiar. Portanto, queria-te muito agradecer também o teu exemplo e porque és também luz, porque no fundo, ainda antes de nós podermos veicular com mais segurança, com mais rapidez e com mais quantidade a tecnologia, tu já ias buscar para poderes ter para os teus pacientes. Portanto, queria também parabenizar e dar-te o chapéu por essa tua visão, que acho que também me ajudou muito a entender que só estamos mesmo no início e que há muitos profissionais também de saúde e pessoas comuns como eu, que têm que saber dos benefícios para poderem também partilhar com os outros. Portanto, obrigado pela tua prática, tenho a certeza que vamos continuar a ouvir muito falar aí dos teus casos e obrigado por teres vindo aqui para ajudar a toda a gente a perceber. Obrigado, um beijinho muito grande, está bem? Um beijinho, bom descanso e falamos em breve. Olha, eu queria agora pedir aqui ao meu querido Rui Loureiro, é um profissional de saúde de excelência, vive no sul da França, é também enfermeiro-chefe, já foi responsável por vários blocos, por intervenções bastante delicadas e bastante exigentes, e portanto ele também é daquelas pessoas como eu, que fica sempre, vá lá, entusiasmadíssimo e quase em pulgas para poder partilhar com outros aquilo que vê. Eu queria, Rui, só que primeiro que transmitisse aqui o que é que tu sentiste aqui com estas duas intervenções e que consigas complementar ou que me des aqui uma ajuda para verem, afinal, qual é a dimensão
ainda quase não conhecia da fotobiomodulação para ajudar o ser humano a ser ainda mais completo? Olha, boa noite a todos. O meu nome é Rui Loureiro. Para aqueles que não me conhecem, eu sou enfermeiro no sul da França e revi-me há pouquinho na sala da faculdade com o professor Otávio, Otávio Melo, que foi realmente fantástico. Eu não tenho mais nada para explicar, porque tudo aquilo que eu queria explicar acerca da inflamação ele já explicou de uma maneira muito mais completa, e realmente é incrível a tecnologia que nós temos na mão. É realmente fantástica e, curiosamente, eu passei para a apresentação portuguesa. Como tu sabes, à quarta-feira eu faço a apresentação em França, e depois, mal acaba a apresentação francesa, passo para a apresentação portuguesa. E estávamos exatamente com um caso de uma senhora que teve um resultado incrível a nível de implantes dentários e cujo médico está interessadíssimo em saber o que é que realmente está a passar, porque ele diz: eu não sei, eu não posso ainda falar muito aos meus doentes, mas pelo menos à minha família eu vou já falar, porque ele viu os resultados que a senhora teve, que inclusivamente era uma pessoa que tinha já um orçamento para tratar praticamente mais de 2/3 da boca, e que, quando ele viu ao fim de 4 meses de utilização, 5 meses de utilização do X39, ele disse: mas o que é que se passou aqui? Porque ele reduziu o orçamento a menos de metade. Porque realmente a maior parte dos dentes tinham regenerado, a parte óssea tinha regenerado, os dentes já não estavam completamente instáveis. Portanto, foi realmente uma história muito engraçada que ela contou há pouquinho. É uma pessoa aqui da região, uma francesa, que teve realmente um resultado incrível, entre outros resultados que teve a nível físico e mental. Teve realmente também este resultado com a parte dentária. Portanto, isto juntamente com os resultados que eu próprio tive e com as pessoas com quem vou partilhando, nomeadamente com os meus doentes, e com os resultados que vou tendo à minha volta, sem dúvida nenhuma não pode deixar de nos entusiasmar, de sabermos que temos realmente um utensílio de trabalho inacreditável. As pessoas não fazem a mínima ideia. Se calhar para a maior parte das pessoas é muita informação, mas eu penso que precisamos dela. Precisamos dela não para ir explicar depois às pessoas, mas porque isso nos traz segurança, porque sabemos que realmente há algo de muito, muito científico naquele selozinho tão pequenino, naquele núcleozinho que faz a fotobiomodulação. Eu costumo dizer uma ideia tão simples, mas era preciso tê-la, e foi um gênio que a teve. Olha, e tu queria-te pedir para tu, se calhar naquilo que o doutor Otávio não abordou e se calhar naquilo que a doutora Margarida deixou por curiosidade para as pessoas novas, que tu explicasses, se calhar tens alguns slides que podem explicar o conceito base da fotobiomodulação, porque eu acho que essa parte seria interessante agora passar só para no fundo Sim, encher aqui a curiosidade, só se calhar os slides que tu entendes que são os corretos para não, olha, se eu calhar para vou. não enchermos, Claro, mas claro. se puderes passar aqueles slides que tu consideras que são fundamentais, que assim, eu sei que há muitas pessoas novas aqui e pessoas que vão ver, ou que já estão a ver a gravação, para eles entenderem afinal como é que funciona o conceito base e depois poderem inclusive pedir à pessoa que os convidou para lhes explicar mais e para poder explicar um pouquinho mais profundamente. Olha, então eu vou passar assim muito rapidamente aqueles que eu acho realmente muito interessantes. Vou passar assim, aquilo que já foi explicado, não vale a pena estarmos aqui novamente a explicar. Agora, por exemplo, este conceito, que eu acho que é muito interessante as pessoas perceberem, porque muitas vezes as pessoas perguntam, até mesmo médicos já me perguntaram: então, mas fototerapia com que luz? Porque nós trazemos o patch dentro da roupa, numa zona onde até nem apanha tanta luz assim, tirando no verão quando vamos à praia, e as pessoas ficam um bocadinho céticas, mas com que luz? Luz infravermelha, radiação infravermelha. E o que é isto da radiação infravermelha? É uma radiação que está para além do espectro visível pelo olho humano. Portanto, aquelas 7 cores do arco-íris que nós vimos é o espectro visível, mas depois temos realmente um espectro enorme, quer para um lado, para o lado dos ultravioletas, quer para o lado do infravermelho. Temos realmente um espectro enorme que não se vê, mas se sente. E nós podemos, por exemplo, falar no micro-ondas, que também é uma frequência, que também no fundo é luz, que nós não vimos,
mas que realmente sentimos os resultados, porque quando temos o micro-ondas a funcionar, mesmo que não percebamos muito bem como é que ele funciona, a verdade é que ele trabalha e ele aquece, mesmo sem o fogo, como a gente costuma dizer, não é? Então, na realidade, aqui temos que entender que o nosso corpo é luz. Tudo é energia, tudo é frequência, e o nosso corpo, quando nós sentimos o calor da nossa pele, isso não é nada mais, nada menos do que luz infravermelha, que não é visível para o olho humano, mas que vai ser aproveitada pelos nanocristais do núcleo do patch. Quando a gente sabe que quando a luz atravessa um cristal, como está aqui, por exemplo, nesta capa que tão bem conhecida pela nossa geração, do Dark Side of the Moon dos Pink Floyd, a luz branca a atravessar um cristal e a ser decomposta do outro lado nas 7 cores do arco-íris. Portanto, sempre que a luz atravessa um cristal, essa luz é modificada. E o que acontece com o patch, exatamente que as pessoas entendam, este patch no interior tem exatamente nanocristais. O que são nanocristais? Aqui vem a nanotecnologia. São cristais tão pequenos, infimamente pequenos, que só são visíveis ao microscópio eletrónico. Mas a luz, esta tal luz infravermelha que é irradiada pela nossa pele, vai bater nesses cristais e vai voltar para a pele. E este conceito é muito importante, porque quando ele volta para a pele, volta com um comprimento de onda modificado. E este comprimento de onda corresponde a uma mensagem que é transmitida ao cérebro e que vai dizer exatamente aumenta a quantidade de peptídeo de cobre em circulação no sangue. O peptídeo de cobre, já percebemos pelo Dr. Otávio Melo, que são 3 aminoácidos que se juntam ao cobre, os aminoácidos que entram na nossa alimentação, o cobre também. Portanto, é uma substância que não é introduzida pelo patch. O patch, na realidade, não introduz nada no nosso corpo, é preciso ter atenção. O patch, na realidade, vamos imaginar um interruptor. Vamos imaginar o nosso corpo, que na realidade não é nada mais nada menos que um grande circuito elétrico. E vamos ver, por exemplo, compará-lo com um circuito elétrico, quando nós queremos acender uma luz, a eletricidade já está nos fios. A eletricidade já chegou à nossa casa, mas a luz continua apagada. Precisamos exatamente de acionar o interruptor para que a eletricidade chegue enfim à lâmpada e ilumine. Então aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, os aminoácidos já lá estão, o circuito elétrico já lá está. A única coisa é que essa frequência vai ativar um aumento da produção do peptídeo de cobre, que por sua vez, como o Dr. Otávio explicou e muito bem, é responsável pela atividade e o melhoramento da qualidade também das células estaminais. Portanto, eu penso que este conceito é importante passá-lo e penso que será realmente uma das partes, talvez, que as pessoas se calhar teriam ficado ainda com um bocadinho de dúvidas. Cá está em esquema o que acontece quando colocamos o patch. Portanto, vocês veem ali o patch colocado na pele, a luz que sai da nossa pele, que bate no patch e volta para trás. Portanto, não é transdérmico. Atenção, eu já tenho ouvido pessoas dizer assim, são patches de células estaminais. Não, os patches não são células estaminais. Os patches são de nanocristais que vão interferir com esta luz, vão refletir a luz de novo para a pele, o que vai produzir exatamente o aumento do peptídeo de cobre. E o peptídeo de cobre tem tanta função que é conhecido pelo peptídeo, o peptídeo da juventude. Portanto, imaginem realmente o que ele é capaz de fazer. Mas eu ressalto aqui, sobretudo, o aumento da produção do colagênio interno. E faz toda a diferença porque é a proteína mais abundante do nosso corpo, é o colagênio. E muito interessante é que o colagênio está presente nas articulações e grande parte das dores vem da inflamação e a inflamação muitas vezes vem também de uma degradação do colagênio e aqui vamos realmente poder chamar as células estaminais para elas voltarem a ocupar o espaço do colagênio que se perdeu nas nossas articulações e isso trazer realmente benefícios de melhoria na amplitude dos movimentos e diminuição da dor. Portanto, um método não invasivo, tudo se resume à regeneração, compreender os mecanismos de autocura do organismo. Temos aqui o exemplo da fratura, que falou-se realmente da regeneração de genes, de tecidos, de órgãos, mas é preciso entender que, no fundo, tudo é regeneração. Nós, quando somos miúdos,
caímos, fazemos uma ferida, em 4 ou 5 dias está curada, fazemos uma fratura, em 3 semanas ela praticamente está consolidada, e isso vai sendo realmente cada vez mais longo, porque essa regeneração vai sendo de menor qualidade e vai sendo mais longa devido exatamente a todos estes processos de autocura diminuírem no nosso corpo. Portanto, basicamente é isto, perceber que não é um medicamento, ok? Não é para curar nada, mas ele vai ativar os mecanismos de autocura do nosso organismo. Portanto, se as células estaminais reparam os tecidos, são os nossos bombeirinhos do nosso corpo, que vão realmente a correr onde é preciso. E aqui, quando falamos em bombeiros, é interessante também a analogia, porque temos que ver os bombeiros em situações diferentes. Ou seja, as células estaminais também são assim, porque os bombeiros não vão equipar-se dos mesmos materiais, por exemplo, se vão ocorrer uma inundação, ou se vão para um incêndio, ou se vão para um acidente de viação, ok? Mas eles têm técnicas diferentes para realmente cada uma das coisas. E outra coisa que é importante dizer é que as pessoas não reagem todas da mesma forma e com o mesmo tempo à colocação do X39, à utilização do X39. Primeiro porque os problemas vão-se acumulando com a idade, e eu costumo dizer, é quase como recarregarmos uma bateria de um telemóvel. Quanto mais ela estiver descarregada, mais tempo vamos ter necessidade de o ter a carregar. E depois porque as células estaminais vão dar prioridades também, tal qual como os bombeiros. Se tivermos uma inundação numa garagem, de certeza que não é prioritário faça um incêndio ou faça, por exemplo, um acidente de viação. Mas isto dá para realmente as pessoas entenderem que, muito provavelmente, há coisas que vão estar a passar-se no interior do nosso organismo, que nós não vamos necessariamente sentir, porque, por exemplo, numa fratura, quem já teve uma fratura sabe que fica imobilizada com um gesso durante algumas semanas, não sente nada de especial, mas ao fim daquelas semanas, quando se tira o gesso, o osso está consolidado, teoricamente, pelo menos, não é? Portanto, não sentimos nada, mas está a fazer alguma coisa. Portanto, o patch vai realmente ativar sistemas de autocura no nosso organismo. Pronto, aqui talvez falar um pouquinho nas contraindicações. Os doentes transplantados é realmente uma contraindicação absoluta, porque uma das coisas que o patch vai fazer é que vai estimular o nosso sistema imunitário, e os doentes transplantados não podem ter um sistema imunitário muito ativo. Aliás, não o podem ter ativo de todo, e por isso é que se dá uma medicação imunossupressora para que o novo órgão não seja rejeitado, para que o sistema imunitário não rejeite, não ataque o novo órgão. Os doentes oncológicos, na realidade, nós estamos a falar de um peptídeo que é considerado hoje em dia como uma grande esperança da medicina no combate ao cancro. E às vezes as pessoas podem dizer assim, mas espera aí, mas se ele é um anticancerígeno, porque é que não se recomenda nos doentes oncológicos a fazerem quimioterapia ou radioterapia? Exatamente pela quimioterapia e a radioterapia, porque a quimio e a rádio, na realidade, destroem as más células, mas também destroem as boas. Portanto, é estar a deitar dinheiro fora, pelo menos naqueles dias, logo a seguir à quimio, pode-se respeitar ali 2 ou 3 dias e depois pode realmente usar, na minha opinião, pode e deve usar, porque vai ter a ação exatamente deste anticancerígeno maravilhoso que é o peptídeo de cobre. E as mulheres grávidas, porque não se testa absolutamente nada em mulheres grávidas e porque já é um momento único na vida de uma mulher estar a conceber um novo ser, e as células estaminais estão lá, realmente têm grande atividade para formar um novo ser, portanto não vamos colocar nada numa mulher grávida. Aquilo que realmente nós podemos esperar do X39, alívio rápido da dor, rápido, atenção, não é igual para toda a gente. Para mim, por exemplo, na minha experiência pessoal, foram cerca de 4 dias. Há pessoas que apenas nas primeiras horas já sentem diferença, há outras que precisam de 2 semanas, há outras que precisam de 2 meses. Portanto, não é igual para toda a gente, exatamente por causa das prioridades. Nós não sabemos se para as células estaminais a prioridade é aquela dor, ou é, por exemplo, células cancerígenas que estão em circulação no nosso sangue, e sabemos que todos os dias são milhões de células cancerígenas. Células cancerígenas são células que, na realidade, se duplicaram de uma forma incorreta e tornaram-se células anómalas. E elas vão circular e vão ser atacadas numa situação normal pelo nosso sistema imunitário, que as vai destruir.
Acontece que, por vezes, algumas vão escapar e vão formar um tumor, ok? Portanto, é preciso ter atenção também a essa parte, saber que a célula estaminal provavelmente vai ter prioridades e nós não sabemos quais são, porque não sabemos o que está a passar dentro do nosso organismo. A redução da inflamação, o Dr. Otávio já falou, a melhor cicatrização, já falámos também aqui, e tudo o resto, principalmente a clareza mental, que é extremamente importante. Portanto, a inflamação eu tinha também falado, também tinha preparado aqui, principalmente para que as pessoas percebam que há que distinguir a aguda da crónica, mas que é uma resposta biológica, como disse o Dr. Otávio Melo, causas, infecções persistentes, doenças autoimunes, exposição a toxinas e má higiene de vida. Os sintomas, também já falámos aqui, fadiga persistente, dores musculares e articulares, problemas digestivos, erupções cutâneas, flutuação de peso inexplicável, e baixa imunidade. E aqui o conceito que eu gosto muito, que o Dr. Otávio Melo já falou, que é o inflammaging, que eu traduzi livremente por inflamidade, inflamação devido à idade, ok? Portanto, por causa do envelhecimento do sistema imunológico. Pronto, aqui o que é que as pessoas vão sentir com a utilização do X39? Logo nos primeiros dias, 4.000 genes que começam a reativar. Não vamos obrigatoriamente sentir alguma coisa quando são apenas genes, mas, como eu digo sempre, não só pode usar como deve usar em todas as situações, tirando, por exemplo, as grávidas e os doentes transplantados, mas mais de resto, eles vão, o patch vai fazer alguma coisa. Mesmo que a pessoa não esteja a sentir, bem, nós temos o airbag no nosso carro, desejamos sempre que não o ver aberto, porque é mau sinal, e o cinto de segurança também está lá para alguma coisa. Aqui realmente vamos estar a reativar genes, porque com a divisão celular, os tais telómeros que o Dr. Otávio Melo falou há bocadinho, vão realmente perdendo no tamanho e vão perdendo também na qualidade. Os cromossomas vão perdendo qualidade com a divisão repetida das células e aqui vamos realmente fazer um reset sobre esses genes. Às 6 semanas de utilização, maior equilíbrio cerebral. Com 3 meses de utilização, realmente a importância então da produção do colagênio interno. E aos 6 meses de utilização, uma reversão no sistema cardiovascular. Portanto, o que leva o David Schmidt a dizer não é anti-envelhecimento, porque não trava o envelhecimento, é assim a reversão da idade, porque voltamos atrás na idade. Pronto, algumas indicações para os novos que aqui estão. É preciso beber muita água, não esquecer que o nosso corpo é 70% de água, o nosso cérebro são 90%, beber 8 copos de água por dia, o que equivale a 2 litros de água no mínimo, e mesmo assim ter atenção que pode variar também em função do exercício físico, em função do peso da pessoa, em função da temperatura ambiente. Utiliza o patch durante 12 horas, colocado de preferência, se é para um bem-estar geral, em 2 pontos que temos que são os mais energéticos, muito utilizados em acupuntura, que é ao nível da C7 ou 2 dedos abaixo do umbigo. C7, muito fácil de encontrar. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei muito bem onde é que é isso. C7 quer dizer cervical, cervical 7, é a 7ª vértebra cervical. Querem ter facilidade em encontrá-la, encostam o vosso queixo ao peito, metem a mão atrás e onde encontram aqui o osso mais saliente é realmente a C7. Utilizamos durante 12 horas, deitamos fora e colocamos um novo, porque ao fim de 12 horas os nanocristais perderam a eficiência. Ok? E pronto. Basicamente era isto. Não sei se queres que diga mais alguma coisa, Rui. Não, acho que está perfeito. Aliás, não posso dizer absolutamente mais nada. Acho que não cabe nem mais um alfinete. Eu, mais uma vez, digo: eu estou a receber aqui as mensagens de toda a gente. Estão absolutamente maravilhados com esta interação, doutora Margarida Figueiroa. Tu, com este complemento incrível, doutor Otávio, que explicou os conceitos gerais daquilo que nos faz inflamar e, portanto, é exatamente a causa pela qual tu explicaste que a tecnologia X19 que está aqui na minha mão, não é? Mais uma vez, até nanotecnologia que está aplicada no X19 é algo absolutamente maravilhoso, simples para que toda a gente perceba, absolutamente poderoso no sentido que ativa a nossa biologia através da luz. Portanto, queria dar os parabéns a todos que estão aqui hoje. Acho que acabaram de apresentar, de assistir ao vivo. Eu estou tão entusiasmado como se fosse um concerto de música, como se fosse um jogo de futebol da final da Liga dos Campeões, porque de facto é extraordinário o que nós temos na mão. Portanto, nunca se cansem de dizer: vale a pena aprender, vale a pena expandir a mente, vale a pena estar atento. Portanto, toda a gente que está aqui está de parabéns, porque todos vocês fazem parte do ecossistema, também nos permite a nós estar envolvidos. Para os convidados que estão aqui hoje, queria agradecer-vos muito
porque vocês queriam muito, isto que nós fazemos é para vocês, não temos nada para vender, no final não vai haver um link para comprarem qualquer coisa, tem que falar com a pessoa que vos convidou para dizer como é que vocês podem começar. Recomendo pela vossa saúde que experimentem pelo menos 6 meses. Se vocês entenderam que estes médicos, estes especialistas, estamos a falar de 2 médicos, um cirurgião ortopedista, outra uma médica dentista com muita experiência e com uma elevação incrível, e mais um enfermeiro-chefe, se todos eles conseguem colidir na mesma versão de bênção de saúde, é impossível a alguém que alia consciência com compromisso não poder fazer alguma coisa e, acima de tudo, envolver outros. Portanto, eu prometo que vou evitar esta gravação, disponibilizar para todos vocês utilizarem como ferramenta para, pelo menos, poderem sentir em vocês o peso da responsabilidade de poderem mudar, nem que seja uma vida, nem que seja uma única vida que vocês já vão ajudar. Como dizia o Rui muito bem, é como se tivesse um airbag que estivesse lá dentro, nós não vemos, não queremos ver, mas que nos ajuda muito neste nosso percurso de elevação. Então, queria talvez terminar dizendo isto, tem que ver com aquilo que o Rui acabou de falar, que é exatamente o inflammaging, que é a forma como nós utilizamos o nosso conceito. Já vou dar aqui um livro ou 2 referências, mas queria só dizer, como dizia o Tony Robbins, e diz o Tony Robbins, que a única viagem possível é aquela que vocês não começam. Isto quer dizer o quê? Que há 5 básicos que nós falamos aqui, que também são cunhados, quer pelo Dr. Otávio Melo, quer que certamente pelo Dr. Margarida e certamente pelo Rui, e a Cátia Batista, que fala dos 5, que é a nossa hidratação, exercício físico, sono, alimentação e respiração. Ou seja, estes 5 são fundamentais, tem que começar a praticar isto para ter uma vida com muito mais sentido. E depois, como dizia o Nelson Mandela, nunca nos julguem pelo número de insucessos ou pelos meus sucessos, mas pelas vezes que nós caímos e que nos levantamos outra vez. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que às vezes a nossa vontade de fazer melhor, nem sempre comemos bem, nem sempre conseguimos respirar como deve ser, e eu quero que vocês comecem a praticar cada vez mais. Quero só deixar aqui uma recomendação hoje. Primeiro, se puderem, há uma revista que penso que está agora nas bancas, que é a National Geographic, que fala sobre inflamação. E curiosamente, fala exatamente sobre a inflamação na maneira como a inflamação também é positiva, porque sem inflamação nós não tínhamos vida. Inclusive, as primeiras respostas do corpo a bactérias e a vírus é exatamente inflamar. Inflamar o quê? As artérias, por exemplo. Está aqui um gráfico que eu amo, porque é extraordinário para quem, como eu, gosta muito de aprender e gosta de saber um pouquinho mais. Fala exatamente da forma como as nossas próprias artérias se dilatam para poderem responder a invasões de bactérias. Está aqui na minha mão, vou só mostrar aqui rapidamente, depois mando também o slide para vocês terem aqui, mas explica em 5 fases como é que a resposta de inflamação pode ser útil para o corpo. Portanto, a inflamação não é apenas uma coisa má, mas é uma resposta absolutamente biológica e vital. E depois queria recomendar um outro livro, nesse caso porque eu adoro estar sempre com muita informação importante, depois partilho aqui, que é exatamente um livro muito interessante de um senhor chamado Ed Young, que recebeu um prémio científico de divulgação científica, que fala sobre os micróbios. O título é Nós, os Micróbios, uma visão alargada da vida. É um livro que eu recomendo, lê-se como um romance e, acima de tudo, explica como é que nós somos um conjunto sistemático de sistemas todos interligados, onde as bactérias e os vírus são fundamentais para poder também calibrar a nossa máquina, nos ajudar a ser cada vez mais eficiente na forma como a saúde é algo residente. Nunca se esqueçam de outra coisa que é muito importante, e para terminar com o Dr. David Schmidt, que é o vosso terreno. O terreno onde vocês assentam a vossa saúde. O terreno é tudo aquilo onde nós habitamos. São as escolhas que fazemos todos os dias. Se nós tivermos um terreno que é o corpo muito acidificado, a doença propaga-se com muito mais velocidade. Temos de ter um terreno alcalino, temos de ter um terreno que seja mais neutro ou que seja equilibrado do ponto de vista de pH. pH vem do potencial de hidrogênio para nos equilibrar as reações químicas. Num terreno propício para nós recuperarmos, tem o equilíbrio alcalino que nós precisamos em termos de hidrogênio para nós podermos recuperar. Mas também dizer uma última coisa. A nossa capacidade enquanto terreno também vem da mente. Vem da nossa mente. Não se esqueçam que eu falei de 5 fatores. Parte física, parte mental, parte emocional, parte relacional e parte espiritual. Então o terreno são estes multifatores, pelo menos estes 5. E tem que ver com como é que nós nos relacionamos com a parte espiritual, com o nosso equilíbrio, como é que nos relacionamos com os outros. Nunca, mas nunca sigam relações com pessoas tóxicas. É um conceito que eu vos dou, por parte da minha experiência, por parte daquilo que eu assisto, por parte das minhas recomendações, porque essas pessoas
são prejudiciais ao vosso terreno de recuperação. Sempre na parte emocional, emoções saudáveis, se possível, escolham as emoções que têm, e depois mental, que é alimentem-se de ideias que vos permitam ser plenos na própria saúde e na forma como nós propagamos boas ideias também para os outros, está bem? Muito bem, já está identificado, mas queria só dizer isto. Nunca se esqueçam que a vossa elevação como pessoas é aquilo que permite que a vossa energia toque os outros. Também não se limitem a ser o parte física, sejam luz. Se vocês são aquilo que o Rui acabou aqui de falar, a nossa capacidade de sermos luz e transformarmos luz em saúde, nunca se esqueçam disto. É na elevação em luz, porque nós somos um ser físico, mas somos luz encapsulada em células. Cada célula tem luz lá dentro. A perda de vida é a perda da luz que habita em cada célula. Não é apenas uma metáfora espiritual, é a realidade. A ciência da física quântica demonstra exatamente isto. Então, tenham a coragem de ser cada vez mais luz para os outros, porque às vezes há pessoas que estão doentes e que esperam a vossa luz enquanto foco e farol de saúde para poderem entregar eles próprios, terem autorização de serem mais saudáveis. Sejam estes arautos de esperança nos outros, porque é aquilo que cada pessoa que usa o PET tem que ser. É isso que a vida de David Schmidt para mim representa, e é isso que vocês, eu penso que podem ter a oportunidade de fazer cada vez mais. Há dois conceitos que me acompanham sempre, que não me canso de repetir. Uma pessoa de economia, às vezes, é uma transformação. Primeiro é de luz, já falei, e a luz não prende, a luz liberta. Quando nós somos luz, libertamos a nós próprios e aos outros. E o segundo é o conceito do amor. O amor é a força mais poderosa do universo, não há nada mais poderoso. E o amor não divide, o amor multiplica. Se vocês pensarem nisto, e todos os dias, nem que seja durante alguns minutos, pensarem como é que podem ser mais luz à vossa maneira, e espalhar mais amor e serem menos divisivos e mais expansivos, mais multiplicadores, então vocês vão ser abundância para os outros e abundância em vocês mesmos. E se a vida de David Schmidt serve para alguma coisa, para nos mostrar que todos nós temos a capacidade de ser exatamente esta bênção, vou terminar com as palavras de David Schmidt, que eu acho que merecem muito a nossa reflexão. Um abraço a todos, parabéns por estarem aqui e, acima de tudo, sejam consequentes e façam com que a vida de alguém possa mudar com esta partilha. Um abraço para todos. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to. And that we can heal people